o início ou não? Eu consigo, eu não estou editando porque demora muito para eu baixar e subir lá no Hotmart para quem não viu, ver a tempo de acompanhar a próxima aula, né? Mas quando a gente Tá, finalizar, daí a gente edita os vídeos, aí deixa mais bonitinho, mais tá, organizado. tá. Tá, vamos começar então. Com 3 minutos de atraso, tá bom, né? Depois quem perder continua a assistir a live pelo gravada. Mas boa noite a todas. Vamos continuar então a live como na verdade hoje a continuação da alimentação descomplicada, né? Acho que deu para entender bem sobre a base da alimentação descomplicada é a dieta flexível, né? Mesmo sob prescrição de médica ou nutricionista, você consegue encaixar ali dentro das suas metas de proteína, de carbo, de gordura, e fazer as adaptações necessárias, os ajustes necessários e sendo feliz dentro do seu contexto, né? Então, hoje eu direcionei mais, a live é direcionada mais para como fazer escolhas conscientes e reduzir o açúcar e ultraprocessados durante o dia. Eu até comentei com a Gabi que eu separei bastante estratégia aqui, coisas simples que às vezes a gente nem tem noção do quanto faz diferença, do impacto que faz diferença na nossa fisiologia. Então, até quero começar essa live com uma curiosidade que interfere muito no nosso organismo, uma coisa simples que a gente não percebe, a gente pode até não saber e que faz inconscientemente, que é a forma que você come interfere, a forma que você começa a comer o que está no prato interfere sim na sua fisiologia, que é o jeito mais simples de você controlar a sua fome, a sua compulsão e a sua vontade por comer doces loucamente. E por que que isso importa? Fisiologicamente falando, quando você come, 3 sistemas respondem imediatamente. O nosso sistema digestivo, que decide a velocidade com que os nutrientes vão entrar no nosso sangue. O sistema hormonal, que ele libera ou inibe os nossos hormônios da fome e da saciedade, que é a GLP-1, que é o hormônio da saciedade, que regula a insulina. A PYY, que é o hormônio da saciedade pós-refeição. A grelina, que é o hormônio que te diz quando você está com fome, que avisa o seu organismo quando você está com fome. E a insulina, que é a resposta glicêmica. E também o sistema nervoso central, que vai decidir como você vai se sentir nas próximas 2 horas depois de fazer a sua refeição. Se vai ser focada ou lenta, se vai ser calma ou ansiosa, se vai ser estável ou compulsiva. Então, a ordem de ingestão dos alimentos vai mudar esses 3 sistemas. E qual seria essa ordem? Quando você monta um prato lá, você está no buffet, ou está num restaurante, ou está na casa de amigos, qual é a ordem, teoricamente, que você deveria comer primeiro para regular esses 3 sistemas? Primeiramente, gordura boa, mais fibras. Por que gordura e fibras? Porque tanto a gordura quanto a fibra, elas atuam em 3 mecanismos fisiológicos diferentes. A gordura boa, ela retarda o esvaziamento gástrico, te dá a sensação de saciedade, te deixa mais saciada. A gordura, ela vai ativar receptores no nosso duodeno, principalmente os receptores quilomicrons, que vão diminuir a velocidade do estômago para esvaziar. Vai retardar a liberação desse conteúdo para o intestino, e vai diminuir a velocidade de absorção de carboidrato. Por isso que, quando você está fazendo uma dieta, sei lá, se você vai fazer um jejum, o seu nutricionista, ele prescreveu lá um jejum, você vai perguntar, ou ele vai te informar, como que eu quebro o jejum? Primeiramente, com gorduras boas. Por quê? Por causa desse sistema, e como o seu organismo vai responder. Vai interferir muito na sensação nas próximas 2 horas. Então, quando você come a gordura primeiro, o carboidrato que você vai comer depois, não é nessa ordem, é gordura, fibra, proteína e depois o carboidrato.
ele vai demorar muito mais para chegar no seu sangue e vai ter um pico glicêmico muito menor, e isso vai impactar na sua compulsão, na sua vontade de comer doce. Eu já tenho vontade de antecipar, mas aquele povo que senta para tomar café da manhã e já pega lá o croissant e já dá aquela mordida, não posso nem pensar nisso. Eu tenho aflição. Vamos lá. Mecanismo número 2. A fibra, né? Primeiro, gorduras boas. A primeira coisa que você deve ingerir, gorduras boas. Segundo, fibras. Fibras solúveis. Vão criar a barreira física no seu intestino. O que são as fibras? A salada, os legumes, as folhas, que você vai colocar lá o colorido do seu prato, que eu sempre posto falando das cores do arco-íris, né? Você vai começar por ali. Pode até, se você não tiver uma gordura boa, uma castanha, um abacate, a gente até depois vai falar sobre isso. Você pode colocar um pouquinho de azeite, não é? Lembra, né? Azeite não é tempero, não é para você ficar lá com o vidro de azeite achando que é tempero. Não, azeite é o macronutriente super calórico que você deve comer, usufruir comedidamente, né? Não é à vontade. À vontade você bota o quê? Canela, limão, vinagre, pode colocar à vontade. O azeite é comedidamente, tá? A não ser que você esteja fazendo uma dieta cetogênica, low carb, que daí seu nutricionista, seu médico lhe prescreveu. Aí é um outro departamento. Eu tô falando de dieta normal, que você come carboidrato, proteína e gordura, tá? Mas as fibras dos legumes, das folhas, no organismo, elas vão formar um gel lá dentro do seu estômago, que vão aumentar a viscosidade intestinal, vai diminuir o transporte de glicose e vai modular o tempo de contato com as enzimas digestivas. Ou seja, a glicose vai chegar no sangue mais devagar, porque vai ter aquela fibra, aquele gel que vai segurar a glicose não vai chegar no sangue num momento tão rápido quanto se você ingerisse o carboidrato primeiro, a carbolândia primeiro, o açucareiro primeiro, o bolo, o pessoal que adora ir lá tomar um café com bolo à tarde, o bolo com açúcar, com tudo, glúten, lactose, uma bomba para o organismo. Isso vai te dar mais vontade de comer doce, porque o doce, quanto mais você come, mais você quer comer. E por quê? Porque impacta fisiologicamente no seu organismo. Enfim, mas começou lá com gordura boa, com fibras, legumes, verduras, salada. A curva glicêmica vai se achatar, vai reduzir a hipoglicemia reativa e vai reduzir, traduzindo, vai reduzir a sua vontade de comer doce, tá? Mecanismo número 3, que é mais específico dos hormônios, né? O hormônio, a GLP-1, que é o hormônio da saciedade, que vai regular a insulina, é liberado quando essa gordura e essa proteína chegam no intestino. E eles fazem esse hormônio faz 4 coisas. Nossa, morreu alguém. Faz 4 coisas importantíssimas. Aumenta a saciedade, vai agir aqui no hipotálamo, vai modular a sua insulina. Gente, eu vou ter que dar um tempo aqui. Tá muito. Vocês devem estar escutando, né? Aproveitar. Se fizeram chazinho da noite. E pior é que eu acho que parou aqui, tá? Oi, Rita, boa noite. Não tá escutando? Ah, então eu vou continuar. Nossa, tá muito alto aqui. Então, esse hormônio, ele vai fazer 4 coisas. O GLP-1 vai aumentar a saciedade, vai modular a insulina de forma mais eficiente, vai reduzir o esvaziamento gástrico, você vai segurar a tal da fome por mais tempo, porque vai segurar o esvaziamento gástrico. Esse barulho está me deixando atordoada. E vai suavizar o impacto glicêmico.
de todo o restante da refeição que você for comer depois, né? O dia que você for beber álcool também, já inseriu o álcool no contexto e a gente vai saber em que momento que dá para beber a tacinha de vinho, tá? E é por tudo isso que existem os medicamentos com GLP-1, que é o Ozempic, o Saxenda, porque é isso que ele vai fazer no organismo, é exatamente isso. Ele vai aumentar a saciedade, vai modular a insulina, vai reduzir o esvaziamento gástrico e vai suavizar o impacto glicêmico. Por isso que esses famosos, famigerados remédios, Ozempic, Saxenda e tudo mais, Ecia, Monjaro, eles são para diabéticos. Diabéticos, pessoas que são doentes, que têm doenças diabéticas, não é para pessoa saudável, não é para usar como se tem usado loucamente, desesperadamente, insanamente, né? Enfim, só que dessa forma, você consumindo gorduras e proteína e gorduras e fibras inicialmente, você ativa de forma natural a ordem correta do seu organismo, a fisiologia natural, tá? Não vai ter pico de glicemia, não vai ter craving é desejo, impulso louco por doce, vontade de comer, aquela fome insaciável, tá? Então vamos lá, recapitulando: gorduras boas, fibras, depois o quê? Proteína. Proteína. É incrível como a proteína, a sua meta proteica, ela interfere demais no seu desejo por doces. Eu estava estudando hoje à tarde e até falar, não tem nada a ver, consumir a meta proteica faz muita diferença na fisiologia do organismo, muito. Então, o que que vai entrar aqui? Ovos, peixes, carnes, frango, iogurte, tofu, proteína vegetal, whey, enfim, proteína. A gente até mostrou, falou um pouquinho ontem, né? O que você consegue comer, o que você consegue ingerir, tem a tabelinha e tudo mais, mas há N fontes de proteína. Mas é mais difícil, é muito mais difícil consumir proteína a carboidratos e gorduras, né? Porque tudo tem carbo e gordura, e proteína é mais difícil de encontrar. Então, por que que a proteína ela vem depois da gordura e das fibras? Porque ela também vai ativar a GLP-1 e a PYY, que são os hormônios da saciedade e da fome, e vai sinalizar para o hipotálamo que você pode parar de comer. Já tá bom? Saciedade, você já está saciada. Tem até uma frase que eu gosto muito para quem não consegue lidar com quantidades, você comer com calma. Eu até algumas pessoas falam, ai, coma com atenção a comida. Etel, acho uma estratégia muito boa. Juro para você, comer com o celular. Porque você dá uma garfada, você larga o talher, você mexe no celular, você vê. Porque o organismo, ele demora o seu estômago demora, o seu intestino demora de 7 a 8, o seu sistema digestivo, na verdade, demora de 7 a 8 minutos para informar para o seu cérebro que você está saciada. Então, se você é aquela pessoa que senta para comer e começa a comer, e a comida vai, você vai. Aí depois você lembra é ótimo, porque você já deve ter passado por isso, né? Você fala, nossa, comi demais. Ai, comi demais. É claro, você não deu nem tempo, você come como se não houvesse amanhã, tá com muita fome, tá desesperada de fome. É óbvio que você vai comer demais. Se você não tiver consciência, se você não. Que eu falei ontem, não precisa pesar, mas vai aos poucos, se serve uma vez, prova, larga o talher, conversa com alguém, se não tiver ninguém para conversar, olha para o celular, vai ver o Instagram, se distrai, porque demora um pouquinho. O organismo, ele tem o processo dele, né? Tudo é um processo, então a gente tem que aprender a respeitar o processo também do organismo. Não é assim. Ele tem o tempo dele, a gente tem que aprender a respeitar. Então, por que que a proteína vem depois das gorduras boas e das fibras? Porque o corpo ele gasta mais energia para processar a proteína do que o carboidrato. E isso vai aumentar o gasto energético pós-refeição, porque o carboidrato entra no organismo, é isso aqui, ó, é rápido. Carboidrato é sinônimo de energia. E carboidrato a gente
É açúcar, é o açucareiro, é a fruta, é a manga, é a banana, né? O pessoal que adora uma manga, né? A proteína, ela também vai auxiliar a estabilizar a glicemia, ela vai reduzir a velocidade com que o carboidrato vai ser absorvido quando ele entrar no organismo, por isso que tem que ser o último a entrar no organismo. Inclusive, o carboidrato entra depois do álcool, tá? Para você ver o tamanho da bomba que é. E a proteína ela vai reduzir os picos e quedas de glicose, que são os gatilhos clássicos de sede de doce, aquele desejo incontrolável. E por último, né? A gente está falando por último, se você não for beber, tô falando de dias normais, né? De pessoas normais, dias normais, que você tá na rotina. Vai entrar a Carbolândia, o carboidrato, o arroz, a batata, a mandioca, a batata frita, as massas, as pizzas, as frutas, a sobremesa, é aqui que vai entrar, tá? E por que que o carboidrato ele tem que ser o último a ser consumido no seu prato? Seu prato, tá lá, vamos falar lá do buffet. Você botou lá saladinha, você botou um pouquinho de azeite, você botou um pouquinho de castanha, um pedacinho de abacate, né? Comedidamente. Aí você comeu a proteína, botou uma proteína boa, bacana. E aí, por último, se você pegar, você vai comer o tal do carboidrato, o arroz, a farofa, né? Hoje vocês viram que eu comi a farofa de banana, delícia. Por último, e ainda deixei, é que eu não bato foto, né? No final, você tá tão saciada que você não vai comer todo o carboidrato que você coloca no prato. Você não vai comer. Deixa por último, se for para consumir, a última coisa, você consome o carboidrato. A não ser que, né, você esteja numa dieta de ganho de massa magra, né? Aí é importante você consumir a quantidade de carboidrato dos seus macros, né? Eu deixo o carboidrato para usar estrategicamente, porque eu não quero ter mais massa magra, quero manter. Aliás, eu estou em déficit calórico, né? Então, carboidrato eu deixo para consumir estrategicamente quando eu quero consumir as minhas frutas, quero consumir um chocolatinho, algo esporádico, tá? Mas arroz, vocês podem, eu sempre posto meu prato, né? Arroz eu cortei da minha vida, nossa, nem faz mais sentido para mim. Pão, também não. Gosto de abóbora, batata doce. O carboidrato escolho aquilo que eu gosto. E eu sugiro que você faça isso na sua vida também, né? Porque a gente cresce. Eu era assim, né? A pessoa que tinha que. Eu era a pessoa que tinha que, né? Tomar café da manhã. Ontem eu falei, e eu tinha que comer o tal do arroz e feijão. Eu tinha que, porque a gente cresce, é brasileiro, né? Brasileiro tem a cultura de comer o arroz e feijão, né? Mas você não tem que. Você vai comer se fizer sentido para você, se você gostar. Não tem que. Arroz, feijão, farofa, macarrão. Não tem que. Você gosta, você pode comer, tá dentro dos seus macros, beleza, ótimo. Tá dentro daquilo que você pode comer, maravilha. Mas será que tem que ou tá aqui? Tá enraizado que você tem que? Às vezes, até uma das estratégias para diminuir o doce que eu estava organizando é você fazer uma reprogramação no seu paladar, né? Que nosso paladar é totalmente viciado. Comer as mesmas coisas, sentir os mesmos sabores, a gente só gosta. Paladar infantil, né? Batatinha sorriso, filé mignon, um arrozinho e deu, acabou. Inclusive, hoje eu estava reparando, eu gosto muito de reparar, né? No que as pessoas comem, tal, como elas se portam, como vivem, o que fazem. E aí eu estava vendo, normalmente adolescente é isso, né? Batata frita, arroz, feijão e carne, né? Gabriela, não, Gabriela, vou te excluir da live. Nossa, a Gabi, eu vou dar uma pausa aqui. A Gabi, ela tem um corpo absurdo, mas olha, o que ela come, eu não sei como. É porque come pouco, né? Come pouco, é quantidade, tá certo. O pior é que ela sabe. Mas que tem paladar infantil, tem, né, Gabi? Bom, vamos lá. Voltamos aqui. Carboidrato, você
qual é o efeito real? O carboidrato, por último, né? Impacto metabólico completamente diferente se você tivesse comido ele primeiro. Não vai te dar aquela fome louca, não vai te dar aquele desespero e você vai ter mais controle sobre os seus impulsos, tá? E agora a respeito do álcool, né? A gente que adora uma tacinha de vinho, um drinkzinho, tal, confraternização. O álcool, ele deve entrar, no dia que você for beber, ele deve entrar depois da proteína. E nunca, never, ever, na sua vida, em jejum. Eu já fiz isso, tá? Já tomei. Eu tô falando isso porque tudo que eu falo aqui eu já vivi na prática. Já tomei o tal do álcool em jejum e achava que tava abalando. Ai, tô quebrando jejum com álcool. Ha, 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 ha. Tá bom. Então, a ordem ideal quando você vai beber gordura boa, fibras, proteína. Depois o álcool e depois a carbolândia, né? Se você for consumir. O ideal é o dia que você for beber o álcool. Eu sugiro que você não se entupa de carboidrato, né? Até porque a gente viu ontem que uma tacinha de vinho tem 130 calorias, que tem 30 gramas de carboidrato. 3 tacinhas de vinho, 90 gramas de carboidrato, tá, sua cota já tá quase, né, querida? Você tá ali, já mais da metade já foi, né? Se perdeu uma garrafa, acabou. Não coma mais carboidrato, lide com as suas escolhas, né? Cada escolha é uma renúncia. Quer beber, querida? Cortou o carboidrato, só lhe resta gordura e proteína. E é isso, porque a gente é adulta, né? A gente não é criança, a gente faz as nossas escolhas, não é mesmo? Então, por que o álcool ele deve usar, é ótimo, ele deve entrar somente depois da proteína, porque fisiologicamente ele vai se comportar mais como um tóxico. Lembra que ontem eu falei, quando o álcool entra no nosso organismo, é um desespero, porque ele se transforma em acetaldeído, que é um veneno, e o organismo ele fica desesperado tentando combater aquilo. Por isso que quando você para de beber, quando você fica um tempo sem beber, quando você bebe, querida, é dor de cabeça em menos de um minuto. É desesperador, por isso que no outro dia te dá ressaca, dá dor de cabeça, o organismo está bagunçado, inflamações sistêmicas. Então, o organismo vai ver o álcool como um tóxico, não como um nutriente, e o corpo vai priorizar eliminar aquilo, o metabolismo dele. Ou seja, então, vai beber, tenha consciência, né? E nunca em jejum, por gentileza. E por que nunca em jejum? Quando você bebe o álcool sem a comida antes, olha os efeitos, tá? Você bebeu o álcool em jejum, né? Eu te falo que ignorância é uma bênção. Uma vez que você sabe, não é possível mais saber. Então tá, você tá lá em jejum, você vai beber sua tacinha em jejum, né? O pessoal que vai. Eu vejo muito pessoal viajando, 8 horas da manhã, o pobre na sala VIP. Se você faz isso, por favor, você é fina, né, querida? Você não faz isso, você não vai mais fazer, até porque você sabe qual é o efeito que vai dar, né? O pobre, 8 horas da manhã na sala VIP, né? Tá lá, ai, vou tomar uma champanhe, uma espumantezinha e tal. Ai, meu Deus, eu falar, não é possível, gente, não é possível. Tá, vamos lá. Quando você bebe o álcool sem comida antes, o que que acontece? O álcool vai atravessar muito rápido o seu estômago, vai chegar muito rápido no fígado, e você vai ter uma queda absurda de glicose no sangue, tá? Vai ter a tal da hipoglicemia. E aí o seu cérebro vai reagir como? Desesperadamente te pedindo carboidrato, rápido, doce, fritura, gordura, pão, massa, pizza, aquele desespero. Por isso que é a chamada, é a famigerada larica do álcool. Então assim, não tem, você tá lá na sala VIP, né? Não tem, você quer tomar, bebericar o seu drinkzinho, o seu vinhozinho, né? Seu espumante, não, né? Se não tiver champanhe, querida, você passa, porque tem muito açúcar, o paladar não é bom. E as bebidas de sala VIP, ai, olha, a Ritinha que foi viajar agora, depois me conta, nossa, eu não, nossa. Escolha beber coisas boas, comer coisas boas e que façam sentido para você, seja fina, enjoada,
Peça para o seu marido, namorado, lhe tratar da forma que você merece, tá? Fina e enjoada, é isso. Vamos lá. Tá na sala VIP, quer tomar o vinhozinho, o drinkzinho. Você vai tentar consumir uma proteína antes. Você vai lá no buffet, normalmente tem um sanduichinho, tem uma saladinha, né? Uma coisinha. Não tem. É interessante, já, uma das estratégias, eu vou até antecipar. Sachêzinho de proteína, tá? É, só tem carbolante na sala VIP, é isso aí, é um horror. Mas você vai levar um sachêzinho de proteína, tá? Você vai fazer lá o creminho, você vai comer para retardar o esvaziamento gástrico, para te dar saciedade, para reduzir o impacto, a absorção do álcool no seu organismo, para estabilizar a sua glicemia, para reduzir a fome alcoólica compensatória, até além da proteína. É interessante, até se você estiver em jejum e você quiser consumir o tal do álcool e não tiver proteína, não tiver gordura, normalmente tem azeite, né? Azeite em restaurante, em festa, sei lá, você toma uma colher de azeite. Eu sei que tem bastante gordura, mas isso aí vai te ajudar a segurar a sua fome depois, as 2 horas depois, tá? Vai proteger o seu organismo. Toma uma colher de azeite. Não tem proteína, não tem gordura boa, uma colher de azeite. Em churrasco, em festa, é uma estratégia que você vai dar um jeito. Ou você vai ter a proteína na bolsa, se não tiver, você vai para a gordura boa. Procura azeite em algum lugar, abacate, que mais? Ovo não vai ter, né? Castanha. Ah, dá para você levar castanhas na bolsa, né? Dá para levar. Se você quiser. Quem quer, faz, né? A gente sabe. Quem quer, dá um jeito. É, isso também dá tanto a gordura boa quanto a proteína vai antes do álcool, né? Vai prevenir a hipoglicemia reativa induzida pelo álcool. E você vai beber e não vai abrir o portal do descontrole, né? Que você bebe, daí você fica suscetível a tudo, né? Ai, só se vive uma vez, né? Aí o amanhã você tá imensa, inchada, tá? Nossa Senhora, desesperada, né? E arrependida, né? Fala, puta, para que que eu fui fazer isso, né? Enfim, pra gente evitar, evitemos. Então, até coloquei como é que o álcool impacta na glicemia e na vontade de doce, né? Cientificamente, mesmo não sendo um carboidrato puro, ele vai bloquear a gliconeogênese, que é a produção de glicose pelo fígado, vai alterar a sensibilidade à insulina temporariamente, vai reduzir a glicose no sangue depois de 1 ou 2 horas. Ah, tem uma história interessante para contar sobre isso, mas eu não posso contar aqui depois eu conto nos stories, tá? Contar na live. Que realmente o álcool ele vai reduzir a glicose no sangue depois de 1 ou 2 horas, né? Se você tomar álcool em jejum, ou o próprio álcool, né? E tudo isso reduzindo a glicose no sangue depois de 1 ou 2 horas, o efeito rebote vai ativar o craving. O que é o craving? É o desejo urgente, intenso e quase compulsivo por algum alimento ou alguma substância, né? Ontem eu falei, o álcool ele te abre o apetite, né? É isso, é o vulgo abrir o apetite, é por isso que utilizam o álcool como abridor de apetite, porque ele te abre a porteira, querida, te abre o portão e te abre a fossa também, né? Para você se jogar lá, né? E você tem mais vontade de comer carboidrato, e o cérebro, ele te fala que você tá ficando sem energia. Quando você tá tomando álcool, você se sente fraca, né? Que é o cérebro. É toda essa fisiologia envolvida. Ou seja, o álcool aumenta a vontade de doce, aumenta a fome no fim de noite, sabe? Você que sente muita fome no fim da noite, desesperadamente, você bebeu durante o dia, à noite, é aquela fome. Ele vai. E também vai ativar o comportamento impulsivo por mais comida. Por isso, ainda mais nos dias que você bebe, a ordem que você come importa. Muito, muito. Que seja uma tacinha que você for beber, impacta.
E são esses pequenos detalhes, né, que a gente talvez desconheça ou talvez que não leve muito a sério, que no fim, somando, fazem muita diferença, né? Muita diferença de a forma que você come. Simples, que você, sei lá, você começa lá, eu até, minha mãe tá na live hoje, eu pego no pé dela e falo, mãe, pelo amor de Deus, mãe, coma primeiro a salada, mãe, coma a salada, e ela não entende, talvez agora a senhora tenha entendido, né? Porque faz muita. E ela é diabética. Além de tudo, a querida é diabética. Mas vamos falar agora, passemos ao tema como você quebrar o jejum, tá? Você que gosta de fazer jejum. Eu sou uma entusiasta do jejum, eu gosto bastante, eu acho muito interessante você lidar com os seus desejos, né? Principalmente você que é mais teimosa, que é mais infantil, que tem que ser tudo do seu jeito, na sua vontade. O jejum, ele te faz rever o seu comportamento, a sua resiliência, a sua infantilidade, a sua maturidade. É muito interessante fazer jejum, tá? Eu nunca fiz grandes, mais de 18 horas, nunca fiz, que nem eu até, esses dias eu falei, o professor que fez 52 horas de jejum, que aí já é um jejum para você tratar as doenças, né? É um jejum para as inflamações. Enfim, quando você está em jejum, a sensibilidade à glicose é menor. Você está lá em 12, 14, 16, 18, 20 horas de jejum, então a sensibilidade à glicose é maior. Então, se você quebra com carboidrato direto, e assim, carboidrato até na água de coco, tá? A água de coco, por exemplo, é riquíssima em carboidrato, né? E o carboidrato se transforma em açúcar no sangue, né? Isso faz uma curva, a sua glicose vai na lua. E isso, 1 ou 2 horas depois, no seu organismo, você vai compulsivamente querer comer tudo, né? Principalmente você tem um paladar de formiga, né, querida? A gente sabe que é difícil. Então, quebrou com carboidrato o jejum. Glicose sobe, insulina sobe, depois vai despencar. E essa queda vai ativar a sua vontade de comer açúcar, de comer doce. Então, como quebrar o jejum? Da mesma forma que eu ensinei como começar a comer primeiro. Primeiro, gorduras boas, abacate, castanhas, azeite, ovos, a gema do ovo, né? Você não tem problema comer a clara, porque é proteica, não tem nada de carboidrato no ovo. Depois, as fibras, as folhas, os legumes. Aqui na gordura boa, até coloquei chia, linhaça. Inclusive, chia é uma fonte de gordura, tá? Não sei se vocês sabem disso, mas às vezes as pessoas colocam chia à vontade. É que nem o azeite à vontade, chia à vontade. Chia tem gordura, tá? Chia é fonte de gordura. Quer botar à vontade, já te falei. Coloca canela, limão, mostarda. Mostarda também. Agora, mostarda sem o açúcar, né? Você olha lá na composição, tá? Não vai comprar qualquer mostarda, porque a maioria tem açúcar na composição. Eu sei que a da Heinz não tem. É a única que consumo. Escolha. Faça suas escolhas. Escolha o que você gosta de comer. Se for para tajacar, você jaca com uma coisa que você gosta. Não me vai comer qualquer coisa, porque daí o seu organismo, o seu templo vai reagir de qualquer forma. Qualquer coisa que você coloca, qualquer forma. Você vai ficar habitar um corpo que você não habita, vai vestir roupa que você olha no espelho e você se sente horrorosa. Você vai à praia com biquíni, você vai se sentir imensa, vai ficar lá tampando, botando a canga e agoniada. Ai, o que as pessoas estão achando, tal. Isso aí também já falei, né? O que as pessoas acham, o problema delas é o que você acha. Você olha e fala, puta, que bosta, né? Que bosta. Pois é. Faça escolhas inteligentes, que faça sentido para você. E pouco, pouco. Quem come pouco, come de tudo um pouco, tá? Então, gorduras boas, fibras, depois a proteína, né? A proteína que lhe apetecer, que você tiver em mãos, que for mais fácil, que você
conseguir, que você puder consumir, iogurte, frango, peixe, carne, proteína vegetal, tofu, edamame, que você puder e quiser consumir, tá? E por último, a Carbolândia. Pão, fruta, aveia, tapioca, porque essa ordem, de novo, vai evitar a compulsão e ajudar a estabilizar a sua fome o dia inteiro, tá? E não é cortar, como eu falei, não é cortar o carboidrato da sua vida. Se você gosta e faz sentido para você, coma. Na sua meta, no seu limite, tá tudo certo. Você não vai engordar, você não vai ser paranoica, não. Nem um pouco, muito pelo contrário. É só você aprender a colocar no lugar certo, na hora certa e no ambiente fisiológico certo, tá? Passemos então, por que você tem fome de doce? Né? Ai, a pessoa fala, nossa, eu tô com um desejo de comer um donuts. Isso não é fome, né? Isso é vontade de comer. Então, por que você tem fome de doce? Porque a gente sempre acha que muita é falta de força de vontade, né? Mas, na verdade, há explicação fisiológica para isso. Quando você tem fome de doce, né? Quando você come o carboidrato isolado, você senta lá para tomar o café da manhã, você já começa com o pão, né? Ah, comer um pãozinho, uma tapioquinha, comer uma frutinha, o pessoal que come a frutinha. Ah, só vou comer uma frutinha, a frutinha isolada, né? Quando você come carbo em jejum, isso aí é uma bomba para você se perder no doce depois. Quando você come uma refeição rica, sem carboidrato, sem gordura, sem fibra, sem proteína, gordura boa, né? Falando de gordura boa, não é a fritureba que a gente encontra loucamente por aí. Quando você faz isso, você tem alto pico de glicose, o corpo responde novamente com insulina, a glicose vai cair rápido, o seu cérebro vai interpretar como ameaça e vai te julgar para a vontade do doce, de carboidrato rápido, de absorção rápida, de energia rápida. Então, é a tal da hipoglicemia reativa. Não é psicológico, é o seu cérebro tentando te proteger. E aí você fala que tem, ai, que vontade de um doce. Depois você comeu aquela macarronada, né, aquela pizzazinha, não dá aquela vontade de comer doce. Quando o seu cortisol tá alto, quando você dorme pouco, sono, lembra que ontem eu falei do sono ruim, sono picado, dormir tarde demais, dormir pouco demais, isso vai aumentar o seu cortisol, vai reduzir a sensibilidade à insulina, vai bagunçar a leptina, o hormônio da saciedade, que te diz, deu, querida, deu? Você já comeu, tá bom? Aqui, ó, parou, entendeu? Dormiu pouco, é isso que faz. E também a grelina, que vai te dizer que hora você está com fome. Lembra que eu sempre falo quando você. Sabe como que você identifica que você está com fome de verdade? Puta, como é que eu vou saber o que é fome de verdade? Querida, fome de verdade, você come chuchu. Colocou na sua frente, você vai comer, que é um desespero. Você vai comer aquilo que você mais odeia. Nossa, eu detesto quiabo. Eu não detesto, mas tem muita gente que detesta quiabo, né? Você vai comer quiabo, é desesperador. Fome é desespero. Fome de verdade, fome fisiológica. Não tem, eu tô com fome, eu tô com fome de coxinha, eu tô com fome de lasanha. Não vou nem falar nada. Enfim, sono ruim, cortisol alto, vai dar mais fome, mais vontade de carboidrato, porque o seu organismo vai estar tentando compensar de alguma forma esse sono ruim através de alimentos palatáveis e vai te pedir mais necessidade de recompensa. Ele vai querer mais doce, ele vai querer mais porcaria, é fisiológico, ele vai te pedir isso, tá? Então o doce vai virar um anestésico emocional, uma compensação fisiológica. O açúcar, que o açúcar faz no seu organismo? Ele funciona, né? Porque que você tem
vontade de açúcar. Ah, eu tenho fome de doce, sou a louca do doce. Porque o açúcar, ele desperta no seu organismo um sistema de recompensa, recompensa rápida. Ele ativa a dopamina muito rapidamente no nosso organismo. Sabe quando você come doce, você fala, você até fecha o olho, né? Fala, nossa, que delícia, é prazeroso, né? Muito prazeroso. Porque ativa o sistema de recompensa no seu cérebro. É uma bomba de dopamina. Assim como outras formas de prazer imediato. É quase uma droga, o açúcar. Funciona da mesma forma de recompensa das drogas, tá? O açúcar. Então, quanto mais frequência você consome o açúcar, por isso que tem o tal do desafio do açúcar. É muito difícil cortar açúcar da vida. É muito difícil. Só que uma vez que você consegue diminuir, ou cortar, ou você mudar, fazer esse detox no paladar, a hora que você come um negócio doce, eu, por exemplo, eu não como chocolate ao leite, a hora que eu como, nossa, já dá aflição, aflição. Eu sou a louca, falei já, eu sou a louca da pipoca doce. A hora que eu como, chega a dar dor de cabeça. Eu nunca mais comi o tal do saco do cinema, porque me dá dor de cabeça da bomba de açúcar que vem para o organismo. Mas, enfim, quanto mais frequência, quanto mais açúcar você come, mais o seu cérebro vai se acostumar, mais ele vai pedir. E aí você precisa de doses mais altas para sentir aquele mesmo efeito. Então, o que eu falei, você começa com um quadradinho, né? Aquela bolinha da Lindt. Uma num dia é maravilhoso. No outro dia você já vai comer duas. No outro dia, querida, você já precisa de 3, 4. No outro dia você está comendo o saco inteiro. Tem gente que come, sim, uma barra de chocolate por dia. E precisa, é como droga, tá? Não é o vício formal da droga pesada, mas é um circuito de reforço. Seu cérebro está acostumado com essa dopamina. Quando você não está ajustado os outros sistemas, né? E a combinação açúcar, gordura, textura cremosa, crocante dos ultraprocessados, ela é desenhada pela indústria justamente para você ficar viciada. Eles sabem disso. Eles sabem desse sistema de recompensa, então eles colocam cada vez mais alimentos palatáveis, colocam o rótulo de fit, de light, de zero, mas eles colocam lá a bomba para você ficar viciado e para você comprar cada vez mais. Por isso que comida de verdade, frutas, verduras, carnes, legumes, açougue, feira, e acabou. E água é o ideal, né? Eu já fui muito de fazer bolinho fit, de barrinha fit, de comprar industrializados. Hoje em dia eu evito ao máximo. Você pode ver quando eu mostro as minhas compras, eu sempre tento comprar o mais puro, o mais clean possível, porque eu deixo para abrir exceção, não é que eu seja chato e não abro exceção, de forma alguma. Eu deixo para abrir exceção quando faz sentido, quando tem um porquê, um para quê. Porque quanto mais você come essas barrinhas, essas coisas que a gente manda, vocês mandam no grupo, eu mando também e tal, elas foram feitas para te viciar. Se você olhar a composição, você olha lá, a composição é desse tamanho, você nem sabe o que tem ali dentro. Você nem sabe o que está ingerindo, mas eles sabem o que eles estão colocando ali, justamente para o seu paladar ficar viciado, tá? Outra coisa, por que a gente é viciada, tem vício em açúcar? Porque às vezes a sua microbiota está desbalanceada. As bactérias intestinais, elas também influenciam na vontade de comer doce, na inflamação, no seu humor. Então, uma alimentação rica em ultraprocessados e açúcar refinado, aí que entra a tal da alimentação limpa, você tentar, ao menos tentar, né? Não precisa ser perfeita, mas tentar ela vai alimentar esse tipo de bactéria que gosta desse ambiente. Então, essas bactérias elas vão gerar sinais e metabólitos que vão influenciar o nosso cérebro. O resultado, você vai ter que alimentar cada vez mais essas bactérias e vai ter mais desejo e mais compulsão por doce. Vira uma bola de neve, né? E também, mas por que a gente tem vontade de doce? Por que você tem fome de doce?
Porque às vezes você está consumindo baixa proteína ao longo do seu dia. Você não está consumindo a sua meta proteica e você está ignorando as gorduras boas. Gordura, a gente não tem que ter medo, a gente tem que saber utilizar, né? Castanha, azeites, abacate, ovo, né? Você tem que saber utilizar, mas não cortar da sua vida, não tem que ter medo, né? Você sabe quanto você tem que consumir. Você tem ali, ontem eu passei o aplicativo, você fez o cálculo, você sabe mais ou menos quanto é para você consumir. Mas quando você ignora, tem gente que faz dieta muito restrita, esse povo que seca, que fica. Esses bodybuilders da vida, eles cortam a gordura, né? Eles se alimentam basicamente de carboidrato e proteína, e gordura mínima. Então, a probabilidade disso te dar um desejo louco por doce é muito grande. Se você não tem controle sobre os seus impulsos, aí te dá a tal da compulsão, né? E aí chega um ponto que você precisa de tratamento psiquiátrico porque você tá doente. Aí fica muito mais, o buraco fica muito mais embaixo, né? Então quando você tem uma refeição pobre em proteína e gordura boa, a saciedade vai ser rápida, não vai sustentar, a fome vai voltar mais rápido. Você que sente fome o dia inteiro, vê o quanto de proteína você está consumindo, as gorduras boas, o quanto você está ingerindo, né? Se é só gordura de fritura, de industrializado, fit, né? Que não é uma gordura boa, não é. Então, isso vai aumentar as chances de você completar com doce, tá? Proteína e gordura boa são âncoras da estabilidade, dos impulsos, dos desejos, do controle da sua saciedade, tá? Então vamos à prática, a parte prática que a gente adora, né? Como reduzir o açúcar na prática? Usando a fisiologia, tá? Não é força de vontade, não. Eu sei que tem força de vontade envolvida, tem, mas tem fisiologia envolvida, tá? Vamos lá, meu chá, peraí. Então, a estratégia, eu até comecei, antecipei a curiosidade na estratégia de você começar o dia com proteínas e gorduras boas. Amanhã você vai sentar para tomar café, você vai lembrar de mim. Se você, com o pão na boca, você vai dizer, nossa, eu tô aqui com o pão na boca, meu Deus do céu. Não, presta atenção, você vai comer. O pessoal que tá no hotel, que vai tomar café da manhã, né? Manhã, vai botar lá uma omeletezinha, vai botar um iogurtezinho proteico com castanhas, né? O pessoal que não pode ingerir lactose, derivados de leite, vai fazer um creminho de proteína vegetal. Vai fazer o que que dá para fazer? Dá para fazer um tofuzinho, né? Um ovinho com abacate. Por quê? Porque isso vai, a gente já explicou, vai aumentar os hormônios intestinais que vão promover a saciedade, vai reduzir a grelina, o hormônio da fome, vai reduzir a velocidade do esvaziamento gástrico e a glicose vai subir mais devagar, tá? Menor chance de compulsão durante o dia. Se eu te pegar comendo croissant de café em jejum, no café da manhã, a chinela vai cantar, hein? Se você começar o seu dia com carboidrato sozinho, vou comer só um pãozinho de queijo, vou tomar só um pãozinho de queijo com café. Não vou comentar. Você vai começar o seu dia com pico de glicose. Se você começar com gorduras e proteínas boas, você vai começar com estabilidade, tá? Tá entendido? Estamos entendidas? Segunda, a ordem dos alimentos. Já falei, não vou repetir. Coloquei aqui só por descargo, mas não vou. Reforçando, gorduras boas, fibras vegetais. Né? Gorduras boas. 2, fibras e vegetais. 3, proteína. Proteína. Sua meta proteica. Sua meta é de 120 gramas de proteína, querida. Se vira. Se vira, dá um jeito. Eu não sei como consumir, não sei como inserir.
A gente dá um jeito, a gente vai ter que inserir. Coloca, se você não sabe, se você não quer me perguntar, ajuda, vamos lá no chat GPT. Como eu faço para inserir 120 gramas de proteína no meu dia? Se eu como só 3 vezes ao dia, ele vai te dizer, tá? E até porque você pode consumir até 30 gramas de proteína por refeição. O organismo consegue lidar, absorver as 30 gramas de proteína por refeição. Você não precisa ficar lá. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer. Eu fico beliscando quando eu tenho ocio. Aliás, ontem até comentei com a minha massagista hoje. Quando você está ociosa, você fica beliscando. Quando você está ocupada, querida, 3 refeições dia acabou. Você não tem tempo. Mas 30 vezes 3 dá 90. Então, teria que inserir em algum momento o resto das proteínas que faltaram. Aí tem que estrategicamente ver onde é que você vai encaixar. Mas tentar consumir as suas proteínas, tá? É muito, muito importante, até para nossa longevidade, tá? Para a pele, para o cabelo, para a unha. O povo que toma Monjaro, Ozempic, você pode ver que cai cabelo, né? Tá todo mundo ficando careca, todo mundo ficando esquelético, a pele, nossa, aquela pelanca. Por quê? Porque não tá ingerindo nada, você não ingere nada e o organismo fica sem nutriente, ele fica sem reação, fica morto. Morto, ele praticamente morre. Que não é o nosso caso, né? A gente aqui, ó, sempre bem, porque a gente tem o conhecimento e a gente vai ficar sempre bem. Não vou repetir o porquê da ordem dos alimentos, que a gente já falou bastante sobre isso. Ou uma estratégia: ácido junto com o doce. A Gabi tá falando aqui. O ácido junto com o doce. Por quê? O ácido ele vai reduzir a velocidade da digestão. Vai achatar a curva glicêmica e a glicose também vai subir mais devagar. Como é isso na prática? Você espremer limão numa fruta, por exemplo, você vai comer o mamão. Eu não sei se algum nutricionista ou médico de vocês já falaram, coloca umas gotículas de limão por causa disso. E também porque ajuda na absorção do ferro no sangue, tá? Quando você coloca limão na comida, junto na comida. Comer a sobremesa depois de ter comido uma salada com vinagre de maçã, por exemplo. O chocolate, você comer depois do almoço com fibras, tá? Nunca, nunca, never, ever o doce sozinho, tá? Isso até tá numa das estratégias. Tem 23 itens aqui, não vou falar todos, até porque faltam 5 minutos para terminar a aula, mas eu vou falar, vou levando aqui, vou falar o máximo possível, porque eu sei que a gente quer saber, né? Tudo. Mais uma vez, nunca quebre o jejum com carboidrato, tá? Porque uma ou 2 horas depois, querida, você tá ferrada. Você vai atrás do pé da mesa. Você vai querer comer todo tipo de doce. Uma coisa muito importante, que eu não sei se eu ouvi de um psiquiatra uma vez, que às vezes não é fome, é sede. Você não se hidratou. Então, sempre, sempre, sempre tenta beber um copo de água. Não é um golinho, você vai lá e toma um copo. Porque a hidratação, você se hidratar, quando você tá assim, deu aquela vontade de comer doce. Ai, nossa, que vontade de comer doce. Você vai lá tomar água. Toma um copão aqui, ó, de água. Porque de 30 a 50% desses impulsos, desses desejos incontroláveis, os cravings por doce, são sede misturada com fadiga. Então, às vezes você tá irritada, tá estressada, puta, com vontade de comer um doce. Cara, toma uma água, vai descansar, pega um livro, tenta relaxar, tá? Porque a água vai auxiliar a melhorar a perfusão e vai reduzir levemente o seu cortisol. Cortisol te dá aquele estresse, né? Te deixa estressada e vai aumentar a sensação de você ter mais domínio sobre o seu corpo, sobre os seus impulsos, tá?
Então, bateu aquela vontade louca de comer doce, você vai lá, vou tomar uma água. Não, dá um copo d'água aí, de 300 a 500 ml. Espera 5 minutos, dá o tempo, dá o processo do seu organismo. Espera, para de ser impulsiva. Para de ser impulsiva. Esperou 5 minutos e aí depois você decide se você vai comer o doce ou não, tá? E não vai comer o doce em jejum, já falamos a respeito, né? Tem também a regra dos 15 minutos. Isso é neurociência, tá? Como funciona? Esse desejo, essa vontade louca, incontrolável de comer o doce, ela dura de 10 a 15 minutos. Tá? Você precisa comer o doce depois do almoço. Ela dura de 10 a 15 minutos. O pessoal precisa do doce depois do almoço. Ah, é preciso comer um docinho. Se for para comer o docinho, se estiver dentro de seus macros, se estiver tudo certo, você come lá seu docinho na paz do Senhor, depois do almoço, tá tudo certo. Mas você precisar comer uma fatia gigante de bolo, nossa, eu preciso. Isso aí dura de 10 a 15 minutos, esse desejo incontrolável. Porque você vai parar 15 minutos, você vai esperar 15 minutos, tá? Vai tomar água, vai levantar, vai caminhar, você vai escovar os dentes também vai resolver esse impulso louco de doce. É uma estratégia maravilhosa para cortar o doce, você vai escovar os dentes e vai segurar essa descarga de dopamina antecipatória. Se você não entregar o doce em 15 minutos, o seu cérebro vai desativar essa onda, essa vontade de dopamina. Você não vai precisar do doce. Você tem que ter controle. Se você não consegue, você vai botar lá 15 minutos, depois você vai me contar se em 15 minutos deu vontade de doce. Vai tomar água, toma lá água. Não tá na sua cota, já é noite, já tá tarde, vai tomar água. Primeiro que vai tomar água e vai dormir, né, querida? Pelo amor de Deus. À noite você tá pensando em doce, pelo amor do Senhor Jesus, né? Você tá desocupada, né? Ficar pensando em doce à noite, por favor. Por favor, vai dormir que passa. Ninguém. Quando você dorme, querida, você esquece. Não... Ai, mas eu tenho fome no meio da noite. Não, isso aí não é. Seu sono tá ruim. Você tem que investigar seu sono. Quando você dorme, eu sou a pessoa que eu durmo a noite inteira. Eu não acordo para ir ao toalete, não acordo. Se eu acordo é pouquíssimo e não existe fome durante a madrugada. Se você tá com fome durante a madrugada, e principalmente por doce, tá tudo errado. Tá tudo desorganizado, tá tudo bagunçado. A gente tem que alinhar o seu todo. Porque isso não tá legal, não tá correto. E vai ter que ir ao médico. A gente vai ter que investigar isso aí, porque o sono ruim nada mais funciona, tá? Já falei aqui para cuidar da microbiota intestinal, né? Porque uma microbiota desregulada, ela vai te dar mais desejo por doce, tá? Bactérias ruins estimuladas pelo açúcar, elas te pedem mais doce. Ela produz metabólitos que vão aumentar o desejo por doce. Quando o seu intestino está equilibrado, você vai ter mais serotonina. É que, nossa, esse barulho que eu não escolhi me tira do sério. Quando o seu intestino está equilibrado, você vai produzir mais serotonina e você vai ter menos compulsão e vai ter mais controle, tá? Como é que você melhora as suas bactérias da microbiota intestinal? Através de fibras solúveis, pré-bióticos, se você puder tomar, tá? Puder comer, né? Banana verde, aveia, alho, cebola, tem esses pré-bióticos, né? É melhor você consultar o seu médico, o seu nutri, quais são os melhores pré-bióticos para você, né? E reduzir, se você puder reduzir drasticamente o consumo de ultraprocessados. Isso inclui barrinhas, fits, inclui o desembalar, né? Descasca menos e desembala mais. Desculpa, descasca mais e desembala menos, tá? Isso é reduzir o consumo de ultraprocessados, de qualquer espécie.
qualquer espécie. A indústria, eu já te falei, a indústria fit, ela é fogo, ela te coloca numa situação que você fica dependente. Você quer aquilo, você compra aquilo, você vive daquilo. Eu já fui a pessoa de comprar produtinhos fit. Ai, fit, eu sempre olhei o rótulo, sempre fui a chata do rótulo, mas eu comprava. E outra coisa, né? Você gasta daí com outras coisas que também te fazem feliz. Não é só alimentação, não é só comida e bebida. Há milhões de outras coisas que também produzem a dopamina, a serotonina, e a gente tem que aprender a direcionar as nossas vontades para essas outras coisas. Você ler um livro, você contemplar o belo, você treinar, você chamar uma amiga para tomar um chá. Vamos tomar um chá? Não precisa ser café, você toma um chazinho, você vai fazer um passeio, você vai viajar, você vai comprar uma roupa nova, você vai no salão, vai fazer uma escova, vai liberar dopamina igual, não é só comida e bebida. A gente tem que aprender a tirar o foco da comida e da bebida. Quando você faz uma reunião, ai, o que vai ter para comer? Poxa, pensa nas pessoas que você vai encontrar, vai confraternizar, faz tanto tempo que você não vê, né? Vai na casa da sua avó, do seu pai, da sua mãe, faz uma visita, faz uma ligação. Tá com vontade de comer um chocolate? Liga para sua mãe. Oi, mãe, tudo bem? Como é que a senhora tá? Fica lá uns 15 minutos no telefone com ela. Você vai ver que não vai mais te dar vontade. No telefone com a água na mão. Fica com a água. Se você é a louca do doce, a gente tem que cortar esse mal pela raiz, né? Tem que ser drástico, não dá para ser aos poucos. Aí depois você vai reintroduzindo, né? Que nem quando você tira dependente de droga. Você corta, a pessoa fica meio louca, depois dá para droga, digo álcool, né? Não é droga cocaína e afins. Mas o álcool funciona dessa forma. Você corta, a pessoa fica louca e depois, né, passou pelo tratamento, ok, teve alta, depois ela consegue ter controle, ela vai reintroduzindo durante a vida ou ela corta para sempre, né? Já falei de comer proteína ao longo do dia, que é muito importante, o seu bater sua meta proteica, né? Reduzir os líquidos doces, o pessoal que adora um suco, suco de caixinha, o próprio suco de laranja, suco de manga, nossa, isso é uma bomba. Por quê? Porque você não tem a mastigação, né? Você vai absorver muito rápido os carboidratos que tem ali e vai se transformar muito rápido em açúcar no sangue. Isso vai fazer com que a sua glicose dispare e e depois vai ter a queda e essa queda vai te gerar a compulsão, a vontade, o desejo de comer o tal do doce, né? Isso inclui sucos, vitaminas, muito doce, refrigerante, né? Eu espero que vocês não tenham cortado o refrigerante de vossas vidas, mas se não cortaram, ao menos que seja o light, né? Apesar, eu não tomo refrigerante faz, nossa, anos, eu nem sei o sabor de refrigerante, porque eu não gosto mesmo e também porque eu cortei. Quando você corta, você nem fica pensando, ai, que vontade deu, eu nem sei mais que sabor que é, nem sei que sabor que tem, né? E para mim não faz diferença nenhuma, até porque é uma coisa que para mim nem existe, refrigerante nem existe. Mas se você toma, de preferência, né? Que tome um refrigerante zero, né? Menos mal, menos pior, vamos dizer. Mas o normal é uma bomba. E outra coisa, chá adoçado. Você não me coloca açúcar no chá, né? Se você não consegue tomar um chá sem açúcar, você coloca um adoçante. Assim, adoçante o mais natural possível, né? Stevia, monk fruit, agora eu tô na onda do monk fruit, que eu trouxe dos Estados Unidos, mas também já ouvi estudos falando que a stevia não pode aquecer muito, né? Ou seja, se der para tomar, eu tomo chá sem açúcar. O que der para tomar sem açúcar, você não coloca o tal do açúcar. Mas o cafecito, por exemplo, eu coloco o adoçante, né? Eu tento sempre procurar as melhores escolhas para poder comer a porcariada toda hora que tiver vontade e que fizer sentido, né? É uma outra estratégia, você ter o doce programado, ao invés do doce proibido, né? Porque o doce proibido, quando você proíbe, eu vou cortar. Ontem, o negócio da pizza também, eu vou cortar. Quando você corta,
se torna algo, esse algo proibido se torna obsessivo, você fica pensando naquilo. Você fica, sabe quando terminam com você, se já terminaram com você, você já levou o toco? Quando você leva o toco, querida, você fica ali, ó, não é possível, né? Você fica obsessiva. Você nem gostava do cara, você nem gostava do cara, mas você levou o toco, você fica pensando compulsivamente, obsessivamente naquilo. É a mesma coisa essa teoria do doce proibido. Você fala, eu não vou mais comer. Aí, a primeira oportunidade que você tiver, querida, você vai se atracar naquilo, você vai comer o negócio inteiro, desesperadamente. Então, você pensar, cara, vou encaixá-lo dentro dos meus macros, tá tudo certo. A hora que eu tiver vontade, eu vou comer e tá tudo bem, você fica em paz com o seu cérebro, tá? Você vai remover a culpa e vai remover a compulsão. Você não vai ter compulsão, que você sabe que a hora que você quiser, a hora que fizer sentido para você, você vai poder comer, tá? E aí, essa regra do doce programado, você decidir qual vai ser o doce do dia, né? Qual vai ser a pequena alegria do seu dia? Eu tenho pequenas alegrias do meu dia, né? Um cafecito, hoje foi a farofa de banana, ontem foi um pedacinho de empadão, e assim a gente tem as pequenas alegrias, né? Porque a vida também não é um morango do amor que toda hora você tá feliz e alegre e é maravilhoso, e, né, isso é coisa de criança, né? Já falei, a gente é adulto. E você, quando você for comer o doce, o tal do doce, não é enfiar na boca e comer e tal. Não, sabe, você vai mordiscando, você come, você larga, você sente o sabor, sente cada mordida. Quando você faz isso, você degusta, que nem você degusta, falei, né? Degustar azeite, degustar o vinho, degustar algo bom, devagar. Cada garfada que você dá no tal do bolo, você vai sentir, você vai largar o garfo, você vai sentir, estar ali sentindo o sabor, sabe? De fechar o olho, que você fala, nossa. Você vai ver que se você começar a fazer isso, 2, 3, 4 garfadas, você não vai mais ter vontade de comer o negócio inteiro. E esta frase, tenta gravar essa frase na sua cabeça, para doce e a porcariada, saciou, depois, né, na ordem que você comeu, saciou, parou. Saciou, parou. Come devagar, sente, aproveita, sabe? Aproveitar aquele momento. Saciou, não faz mais sentido, parou. Tem muita gente que fala, ai, mas aí eu vou fazer desfeita, ai, mas a minha avó colocou no meu prato, a minha mãe, que meu marido coloca, eu vou fazer desfeita. Essa desfeita vai te fazer feliz ou vai te deixar extremamente chateada, extremamente decepcionada com as suas escolhas? Porque isso interfere no seu todo, né? Não é só no corpo físico. É de você não ter controle sobre as suas vontades. Por que você faz isso com você? Por que você agrada os outros e se desagrada? Você precisa agradar o seu marido, a sua amiga, a tal da desfeita, a sua presença já não é o suficiente? Por que você tem que comer tudo? A gente cresce, eu vejo muito a alimentação das crianças. Eu tenho muitas amigas mães e assim, se não comer, não vai brincar. Aquela, sabe? Se não comer tudo no prato, não vai fazer tal coisa, não vai, sei lá, é sempre sistema de punição e recompensa, né? Só que nós adultos, assim como as crianças, a gente sabe quando tá com fome. A gente sabe, teoricamente deveria saber quando está com sede. Só que a gente vai perdendo o controle, vai perdendo a noção, porque a gente não consegue nem mais sentar e aproveitar aquilo e dizer, cara, eu tô com fome. Será que é fome ou sede? A gente não consegue identificar. A gente se perde porque é tanta distração o tempo inteiro. É celular, rede social, é filme, é música, é o caos, é o trabalho. Você não consegue mais parar e identificar. E tem muito essas dietas de nutricionista, por isso que eu também não gosto de dieta pronta e tal, que você tem que comer no horário.
Às vezes você não tá com fome naquele horário. Às vezes seu organismo tá tranquilo, aquilo te saciou por mais tempo. Hoje, eu até tive esse exemplo hoje, o porteiro falou, nossa, era, sei lá, era quase 2 da tarde, ele, eu nem almocei ainda. Eu falei, sério, por quê? Não tava com fome, tomei café da manhã à tarde. É você, sabe, aprender a ouvir os sinais do seu organismo, porque o seu organismo sempre dá os sinais, é que a gente não consegue mais identificar, né, da saciedade, da vontade. Será que precisa mesmo comer 2 fatias de bolo? Precisa comer 10 docinhos? Precisa. Será que você parar aquele momento, aproveitar e saborear já não é o suficiente? Aí até na live de amanhã, amanhã, né, que tá a live com a doutora, com a psiquiatra, você não consegue mais identificar o que que é fome real, o que que é saciedade, o que que é vontade de comer, né? Isso é amanhã. Então, você se torna uma pessoa, desconta os seus sentimentos, as suas frustrações, as suas alegrias, as suas tristezas na comida, tudo é comida, né? Mas a gente vai conversar mais amanhã a respeito disso. Já falei da desintoxicação do paladar para você resetar o seu paladar, que a gente tem um paladar muito pro doce, um paladar infantil, né? E por que que funciona? Que as papilas, elas se adaptam ao estímulo, né? Então, muito doce vai aumentar cada vez mais o seu limiar. O ácido, o amargo, eles vão reduzir esse limiar, né? A gente tem que aprender a normalizar o paladar. Como que você vai fazer isso? Através do limão, do vinagre, do cacau 100%, né? Quem não pode tomar o limão, o vinagre no shot, que faz mal para o estômago, experimenta comer cacau 100%. Tem lá no mercado. Você não compra porque gosta, não, para aprender a reeducar o seu paladar. Você vai ver que isso faz um detox no seu paladar. Experimentar tomar café sem açúcar, o própolis, também o própolis te ajuda, ele pode ajudar nessa função de você resetar o paladar, né? Você que tem um paladar muito doce, que adora o tal do açucareiro. Já falei aqui das substituições inteligentes, né? Dos ultraprocessados, que a gente hoje em dia é tudo ultraprocessado, de você tentar consumir o cacau 70, 85%, que tem menos teor de açúcar. Quando você for consumir uma fruta, você sempre colocar uma proteína ou uma fibra junto, tá? Para não te dar o pico de glicemia depois de despencar e aí o efeito rebote, né? Você procurar consumir castanhas, né? Você tá tô com fome. Pega lá uma porçãozinha de castanha dentro das suas gorduras possíveis que você pode consumir durante a tarde. É muito interessante no meio da tarde você consumir castanha para a noite, se não tá com uma fome de leão, não tá desesperada de fome, porque isso vai reduzir o seu impacto glicêmico e vai reduzir o gatilho dopaminérgico, né? O pessoal que tem desejo louco por doce à noite, principalmente, tá? Que mais? Gordura boa como freio metabólico, já falei. E mais uma vez, nenhum açúcar entra sozinho. Fruta sozinha, suco sozinho, pão sozinho, tapioca é uma bomba glicêmica, bomba, bomba. Coloca o ovinho no recheio, coloca um queijo coalho, um queijo de menor teor de gordura, né? Enfim, se quiser botar mais gordura também não tem problema, só se você puder consumir, quiser consumir, tá? Mas sempre o açúcar, sempre com proteína, com fibra ou com gordura. Nunca me vai comer a bomba, o tal do croissant doce ainda, o croissant de chocolate, como primeira refeição ou como sozinho no meio da tarde. Nossa, eu vi uma amiga, tá viajando, ela tomando café da manhã lá na Suíça, ela postou tal, ai, meu café da manhã na Suíça, um croissant. Eu falei, eu vou te deletar do meu Instagram, tá?
E ela sabe, porque eu já expliquei para ela. Dela, ai, eu não queria que você visse. Eu falei, pois é, mas eu tô vendo. Treino de força para você treinar músculo, não é só massa magra, ele auxilia na sua vontade de doce, tá? Ele também aumenta a dopamina basal, vai reduzir os seus impulsos por doce, seu desejo por doce, tá? Você parar de tirar o doce, outra estratégia dopaminérgica, você parar de tirar o doce do pedestal. Se o açúcar, já te falei, se o açúcar é sua única fonte de prazer, isso vai virar dependência comportamental, tá? Então, você tem que substituir isso por algumas outras fontes de prazer, que eu já te falei, mas um banho quente, uma música agradável, o seu skincare, sabe? Você substituir que eu falei, a sua massagem facial, que hoje eu expliquei como é que faz, uma respiração, uma caminhada, um encontro com uma amiga, um livro, a contemplação da natureza, o belo. Há mil outras fontes de prazer. Você tem que tirar o açúcar do pedestal. Tira, tira. Se você não, já te falei, se você não consegue sozinha, aí você tem que entrar com ajuda médica. Porque não é normal você ser dependente de açúcar. Tudo você tem que colocar açúcar, o consumo exagerado do açúcar. Já falei, o sono interfere muito no desejo louco do açúcar, tá? Já expliquei da leptina, da grelina. Pouco sono diminui a leptina, aumenta a grelina, que é a fome, aumenta o cortisol. Sono desregulado aumenta o cortisol e diminui a sensibilidade à insulina, que percentualmente aumenta de 30 a 45% mais vontade de doce. De você comer algo palatável, porque você está cansada, você está estressado, você está de saco cheio, você vai querer algo que te dê prazer imediato, dopamina, tá? Evitar, isso é muito, é besta, mas faz muito sentido, evitar gatilhos visuais. Só de você ver o doce, de você ter em casa, tá? De você ter à disposição, isso se chama dopamina antecipatória. Você fica contando uns minutos ali, ó. Ai, agora eu vou sentar para comer meu doce. Se isso acontece com você, eu te sugiro fortemente que você não compre mais. Que você precisa treinar a sua resiliência, você precisa treinar a sua resistência, você precisa ser mais adulta. Porque se você tem e você não consegue lidar, você tem uma séria tendência a ter um distúrbio com o doce, né? E aí eu já te falei, aí precisa de tratamento, tá? Estratégias para que você não tenha gatilhos visuais. Você não colocar dentro da sua casa. Você evitar os potes transparentes. Você tem gente que esconde de si em casa, né? Bota lá no fundo do armário para não ver. Eu já fui essa pessoa. Já fui essa pessoa. Você não deixar o doce visível, disponível, tá? Na verdade, é nem comprar, né? Não tem controle, não compra. Não, mas o meu filho come bolacha, mas eu dou chocolate. Ele precisa de chocolate. Pois é, eu não sou mãe, não posso te dar a minha opinião, mas se ele tá comendo essas porcarias é porque você dá, né? Porque fome de verdade, você dá comida de verdade, né? Ele só come isso porque ele foi, teoricamente, acostumado a comer isso. Mas eu não vou entrar nessa seara, tá? Agora, se você quer que o paladar do seu filho melhore, comece por você, né? Ele vai espernear, vai chorar, mas é criança, né? Criança tem que ser educada. Não tem muito para onde correr. Outra estratégia, o doce vir depois da refeição completa,
né? Sempre no final da refeição e logo depois da refeição. Não espera, não fique esperando muito. Se você vai comer o tal do doce, comeu a refeição, não precisa esperar meia hora, uma hora depois, não. Se for para comer, você come logo depois, tá? Porque senão aí já esvaziou o seu estômago, vai começar tudo do zero, vai resetar, né? Evitar o doce sozinho à noite, né? Porque a sensibilidade à insulina à noite cai, a glicose sobe mais, vai ter maior chance de compulsão, né? E outra estratégia que eu acho bem legal, aqui no Brasil, acho que tem, né? Mas é que eu só vejo essas coisas não, quando eu vou pro exterior. No Brasil, eu acho tudo tão sem graça. Esse chocolate tão sem graça. Acho o cão, nossa, um paladar. Enjoada, né? Enjoada, você tem que ser enjoada também, né, querida? Você comprar os doces pequenos, sabe? Quando vem separadinho, vem por unidade, você compra por unidade, né? Por quê? Porque um doce grande vai te dar um pico maior, né, de glicemia, e vai te dar uma queda maior, e vai te desencadear uma compulsão maior. E o doce pequeno, primeiro que você consegue ter mais controle, você vai apreciando, vai comendo aos poucos, você pode esconder de você, né? Você tira um, é que nem eu fiz com o coco hoje. Hoje eu comi coco, que coco é uma bomba calórica absurda, e eu amo coco fresco. Eu tiro o que eu vou comer, guardo, para não ficar ali beliscando, né? Porque senão vai, né? É que nem os bombonzinhos da Lindt, você tira você guarda o saco. Você não me deixa o saco em cima da mesa. Não me deixa disponível, porque vai comer. Você vai comer. E outra coisa, álcool e doce, né? Quando você for comer álcool e doce, o álcool e o doce, né? Você colocar ele no lugar certo, que eu já expliquei, da ordem, né? Eu sei que é difícil, mas a gente tem que tentar. Tem estratégias simples, estratégias não tão simples, estratégias que exigem força de vontade, estratégias que são fisiologia, tá? Quando você começa a mudar essas pequenas informações juntas, fazem muito sentido fisiologicamente, tá? Você começa a entender o que está por trás da sua fome, vai começar a usar a proteína ao seu favor, a gordura boa, a fibra, e você vai conseguir fazer escolhas mais equilibradas, como estratégia, sem deixar o açúcar te controlar, que eu sei que é difícil, mas a gente não pode deixar que ele fique no pedestal. A gente tem que tirar o açúcar do pedestal. Você não precisa viver em guerra com o açúcar. Você só precisa entender como o seu corpo funciona. Entendeu? Nós já 8h55, mas eu acho que são estratégias que a gente pode aplicar, conhecimento que dá, não é nada incomum, talvez algumas coisas simples ou coisas mais complexas, mas eu acho que a gente consegue. A gente consegue fazer as nossas escolhas conscientes e consegue chegar aos nossos resultados sem cortar nada, né? Sendo mais comedida, mais controlada, tendo mais controle sobre aquilo que você come, aquilo que faz sentido para você, e você conseguir equilibrar seu todo, né? Porque já basta ter os mil problemas da vida de trabalho, vida pessoal, aí você tem problema com a comida também, né? Não deixar que isso domine os seus pensamentos. Você fica pensando o dia inteiro em comida, você almoçou, tá pensando que você vai jantar, você jantou, você tá pensando no dia seguinte. Não, sabe? Você encontrar outras fontes de prazer e a comida ser, sim, também uma das, e não a única, exclusiva, né? E principalmente o açúcar. E o açúcar, a gente já falou, né? O processo inflamatório que desencadeia no corpo, ele é super, super, super inflamatório, desregula essa microbiota. Então, dá para consumir? Dá para consumir, mas com parcimônia e na ordem correta, vamos dizer, né? Acho que é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quem ainda tá na live.
A sua proteína tá baixa, é difícil bater a meta proteica, né? Mas pelo menos o álcool ele é mais destrutivo que o açúcar, vamos dizer, né? É, eu acho que é da maioria das pessoas, né? De você não ter como. Mas é a estratégia de você utilizar da maneira correta e não ter sempre à disposição, né? Uhum, é difícil. É uma ciência, uma fisiologia muito complexa por trás, né? Muitos mecanismos que são disparados, mas a gente colocar as estratégias corretas nos momentos corretos, a gente consegue. Eu posso, te afirmo, se eu conseguir, você consegue também, tá? E não é só comendo maçã, não é só comendo folha. Aliás, a maçã sozinha você não me coma, hein? Viu, dona Edith? Maçã sozinha não, manga sozinha não, né? Pessoal diabético. Tem que utilizar as estratégias corretas. Às vezes você está estagnada, não consegue mais emagrecer, porque estratégias como essa você está fazendo, né? Você está comendo na ordem correta, você está comendo o carboidrato sozinho, isso está te gerando mais compulsão. Maçã dá muita fome, ainda mais maçã sozinha, né? Quer ver comer manga, só manga, pura manga. A banana, banana é maravilhosa por quê? Para o tenista. Tenista, o cara que vai jogar uma puta de uma carga, vai se esforçar, te dá energia rápida. Vocês já viram que tenista come banana antes do treino, antes de jogar? Por quê? Porque dá uma explosão, uma bomba enérgica, né? E aí a gente come banana, eu vou com uma bananinha. Fala, ai meu Deus, não é possível, né? Tô falando de pessoas normais, que não são atletas, que não têm grande esforço físico, né? Mas aí o tal do bolo de banana, né? Vai comer, lembra? Vai comer o bolo, poxa, já tô saciada. Tenta. E outra coisa, uma estratégia que eu acho muito legal, tenta comer tanto a bebida e o doce. Tenta comer aquele doce que você menos gosta. Qual doce você quer? Aquele que você vai comer, o que menos gosta, é o que você vai comer menos. Te falei, no Brasil, chocolate, acho cão todos. Nem compro, acho sem graça. Qualquer um. Raoma, qualquer um. Esses fit da vida, eu acho tão sem graça. Então, a Gabi ontem fez um bolo, ela falou aqui na live, tem quase 2.000 calorias, gente. Mas também não é para ficar refém da comida, né? Eu te falei, é para tirar um pouco o foco da comida, porque quando você sabe que essa bomba, que é que você não está comendo pouco, que você está fazendo as estratégias erradas, aí você vai fazer outra coisa, você vai comprar o livro. Tem tanta coisa interessante. Você está solteira, querida. Aí você baixa o aplicativo, baixa o Raya, te convido para entrar no Raya, você entra no Raya. Nossa, tem bastante distração lá. Dá para dar risada, dá para conversar, se aprende inglês. Aliás, uma estratégia boa também é se aprender outra língua, né? A dopamina da felicidade de você aprender uma nova língua, né? Eu ainda jurei que quando eu fosse para a França de novo eu ia aprender francês, mas tem o aplicativo Duolingo, eu fazia muito Duolingo, aprendi algumas coisas em alemão no Duolingo, sabe? A encontrar outras alternativas a não ser o sistema rápido de recompensa da dopamina, né? Você não ficar viciada e dependente ao açúcar e a nada, a ninguém, né? Nem dependente fisicamente, emocionalmente, é horrível ser dependente de qualquer coisa. Qualquer coisa, uma pessoa, uma comida, um cheiro, Nossa, é horrível, é horrível. Nossa. Mas enfim, espero ter. Vai orar. Você tá falando para mim? Não, gente, não. O pior é que eu oro bastante. É, mas espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida. É uma estratégia para o doce. É tão difícil, né, gente? Mas a gente consegue. É difícil, mas é fácil. É só você se monitorar, você saber quais são os seus gatilhos,
né? Saber todo mundo sabe quais são os seus pontos fracos, os seus impulsos que você não consegue lidar, e você utilizar as estratégias a seu favor, né? Espero que eu tenha ajudado. Espero que vocês consigam encontrar os vossos equilíbrios. Estou aqui para isso, no que precisar. E até amanhã. Amanhã, lembrando que a live será com a doutora Louise Zilli, médica psiquiatra. A gente acho que vai fazer pelo Instagram, né, Gabi, a live. E tá bem profunda, bem profunda. Hoje a gente estava pautando, tá bem legal, bem interessante. Fome real, vontade de comer e saciedade, e o que isso desperta no nosso organismo, né? O que desencadeia, né? Acaba levando para compulsão, para outras doenças, né? Até coloquei uma pauta, não sei se vai dar tempo, né? De a gente falar sobre a magreza obsessiva, o estereótipo hoje em dia da magreza anoréxica, né? Do padrão anoréxico de magreza, que a gente se cobra para ficar magra demais, para ficar esquelética demais, porque a mídia mostra isso, né? A gente vê as influenciadoras, as modelos magras demais, secas, esqueléticas, aquela atriz da Emily in Paris, né? Apareceu, nossa, cadavérica, né? E aí normalizando isso, né? E a gente não pode achar isso normal, não é saudável, né? Porque atrás desse corpo anoréxico, magro, esquelético, tem uma pessoa doente, né? E na verdade ela tá mascarando um sintoma, né? Ela não quer tratar, ela só quer ficar magra, obsessivamente magra. Só que por trás tem uma obscuridão muito grande. Mas, enfim, tema de amanhã, aguardo vocês, espero que tenham gostado e qualquer coisa me chamem ali no grupo, tá? Boa noite e um beijo.